Paz do Senhor, geração eleita, rompendo em fé. Estamos aqui em mais um episódio do GJCast, não é isso, Rony? É isso mesmo, Pastor Rony por aqui, e é um grande prazer te encontrar mais uma vez nessa mesa. Aumente sua expectativa, porque eu sei que grandes coisas irão acontecer aqui, né, Lucas? É isso mesmo, paz do Senhor a todos e vamos para mais um episódio especial e que Deus possa abençoar e alcançar mais pessoas. E também, galera, antes de nós iniciar esse vídeo, nós queremos pedir algo muito importante para você se inscrever nesse canal, porque quando você se inscreve nesse canal, você nos ajuda a alcançar mais pessoas, né, a conectar mais pessoas nessa mesa que produz, né, conteúdos incríveis. E também deixa o like nesse vídeo aí, que o like também é muito importante. Ele fala pro YouTube que você tá gostando do conteúdo e assim ele vai indicar sempre para você. Aí, pessoal, para você receber os conteúdos, os vídeos que tem lá no canal, é possível que você tenha que ativar o sininho que está do lado do botão de se inscrever. Então, ativa o sininho que o YouTube vai te enviar os conteúdos e você não vai ficar de fora de nada e não vai perder nenhum conteúdo que tem derramado aqui nessa mesa. Outra coisa importante também para lembrar é compartilhar, cara. Você pode compartilhar esse episódio, os outros episódios, com quem você quiser. O importante compartilhar é que você se torna um canal de Deus. Então, aqui nós temos diversos assuntos, nós temos diversos convidados. Inclusive, este episódio você pode compartilhar e espalhar, né, aquilo que o Senhor tem derramado aqui como sabedoria através dos convidados para a vida daquela pessoa que você ama também. Tem uma frase que eu gosto muito de um grande amigo que ele fala assim, ó. Eu descobri a fonte da vida e eu não vou tomar dela sozinho. Então, quando a gente entende que existe algo que vai edificar, a gente compartilha com outro. Outro ponto interessante que a gente também precisa atentar aqui e queremos pedir a interação de vocês é deixar aqui os seus comentários. Porque quando você comenta, o YouTube também espalha mais esse conteúdo e sem falar quem você deixar o seu ponto de vista, o que você está achando do conteúdo, o seu feedback, que é importante também. E outra coisa também de máxima importância é você deixar o seu nome, a sua cidade e o pedido de oração que você quer. Talvez você está precisando na área sentimental, na área familiar, na área financeira. Cara, deixa a gente ser ferramenta de Deus na sua vida. Deixa aqui o seu nome, deixa aqui a sua área que você quer, oração, para que nós possamos ser canais de Deus para a sua vida através desse conteúdo, através dessa ferramenta que é o YouTube. Então a gente consegue interagir com você através do comentário, né, Darby? Isso mesmo, e hoje nós estamos num episódio especial, né, galera? Nós vamos dedicar esse episódio aqui para a gente fazer resenhar, para a gente trocar ideia, para a gente responder alguns comentários, comentar, né, de assuntos, né, polêmicos que estão aí nas redes sociais, que estão assolando também o mundo gospel, né, e também a nossa sociedade. Também vamos falar também dos comentários que vocês comentaram aqui, e aqui nós vamos reservar esse momento para falar, né, e para responder essas perguntas que às vezes no dia a dia a gente não consegue responder, não consegue, né, entrar lá. E hoje nós vamos dedicar esse podcast para você que está em casa, né, para mergulhar mais, para a gente conhecer também as pessoas que é nossos inscritos, nossos membros, e eu tenho certeza que será uma conversa prazerosa, né, isso, Lucas? Sim, com certeza. É muito prazer poder receber vocês aqui. Então, deixe seu comentário. Nós vamos ativar aqui as lives agora nas nossas redes sociais e isso é importante, você participar. E eu tenho certeza que vai ser um conteúdo maravilhoso, vai ser um conteúdo poderoso, né, Rony? É isso aí. Bora pro vídeo? Apertem os cintos e bora pra vinheta. Estamos de volta e hoje, como o Lucas disse, é um episódio mais que especial. Por quê? É um episódio em que nós iremos falar sobre o podcast, sobre histórias que aconteceram. É um episódio que a gente vai dedicar também para você que está sendo fiel com a gente, que está acompanhando, que é inscrito, que é membro, que tem assistido os nossos vídeos. Cara, nós queremos agradecer você imensamente. Nós vamos falar os assuntos mais relevantes que nós comentamos aqui. Iremos ler comentário, iremos abrir live aqui ao vivo aqui para poder falar com você e você interagir com a gente. Então fique ligado porque tem muita coisa boa chegando aí, né, Dar? E é isso mesmo. E, né, nós não podemos iniciar esse conteúdo a não ser falando, né, de batalha espiritual, né, gente? Que Eita, foi um glória. assunto que mais repercutiu no nosso podcast, foi questão
de batalha espiritual. E a gente notamos, né, o quão as pessoas, elas têm, né, déficits, até dificuldades no mundo Dúvidas espiritual. também, né? Dúvidas importantes que às vezes parecem ser, né, claras, sabe aquela pergunta que você acha que você sabe a resposta, mas quando você Óbvias, né? coloca no papel, você não consegue relatar nada concreto, fica muito É vago. verdade. E aí nós identificamos que existe, e aí nós começamos, né, a produzir conteúdos, né, especificamente para batalha espiritual, e a gente viu, né, que várias pessoas, né, foram inundadas sobre batalha espiritual. E é um assunto, né, pouco falado, né? Hoje, né, nós tivemos aí o gostinho, né, de relatar sobre batalha espiritual. E aí nós viemos nossos amigos, né, que fazem podcast, né, Rony? E aí a Sim. gente começou a perceber que várias pessoas também começaram a aderir a essa linha de raciocínio que antes não era tão falada, né? E agora, né, está sendo um assunto da internet. A gente vê muitos vídeos aí. E é um assunto onde que se a gente parar para pensar e analisar na Bíblia, né, é um assunto em que o Senhor Jesus dedicou o seu tempo para falar disso. Se a gente pega três partes aí da vida de Jesus, um texto foi posto sobre libertação e batalha espiritual que houve, né, no ministério de Jesus, né? E aí a gente pode entrar num assunto específico sobre o que é batalha espiritual. O que é, gente, batalha espiritual para vocês? Não, outra coisa interessante também, relacionado a isso que você falou, é a gente entender também que tudo na Bíblia, tudo no cristianismo, é um equilíbrio, né? É como você disse, um terço foi falado sobre batalha espiritual. O problema é que é, é quando as pessoas se tornam extremistas ou não adeptas a nada do assunto que está sendo dito ali. Então é importante a gente entender, sim, que há importância em todos os assuntos, mas também há uma importância sobre a batalha espiritual. A gente vive em um mundo que é físico e também interage com o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é real. Então, o que seria o mundo espiritual? O que seria uma batalha espiritual? É aquilo que você tem dentro de si, o espírito, a alma, tendo uma interação com uma dimensão que talvez você não consiga ver. E aqui há algo especial, né? Porque todo mundo, quando fala batalha espiritual, tem dúvidas, alguns têm medo, alguns têm já mais tranquilidade para falar, mas é uma coisa que sempre eu digo quando o assunto é batalha espiritual ou mundo espiritual, é que sempre quando a gente for interagir com o mundo espiritual, é importante a gente estar sendo guiado pelo Espírito. Porque o mundo espiritual é um mundo que a gente não conhece em sua plenitude. Eu acho que não existe uma pessoa que conhece em sua plenitude a não ser o Senhor Jesus e quem está lá Com certeza. interagindo, né? Mas Com certeza. é importante a gente alinhar isso. Cara, você tem batalha espiritual, você tem desejo de entrar nessa área, você tem desejo de aprender mais sobre o assunto. A primeira coisa que eu aconselho você vá, mas vá sendo guiado pelo Espírito de Deus. O que você acha, Lucas? Sim, com certeza. E a gente tem que entender que batalha espiritual existe, o mundo espiritual existe. É algo que nós devemos sim acreditar. E tem um versículo na Bíblia que Paulo ele fala assim, que o bem que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. E não, Ele não faz. o bem Deve que ele fazer. quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, Isso. ele acaba fazendo. E isso é uma briga entre o espírito, entre a carne. A batalha espiritual entra exatamente nisso. Exatamente nisso. E note que a batalha espiritual em si, você pode perceber que ela não é uma briga diretamente com o Espírito de Deus. Ó, aqui é forte, hein? Não tem no Google não, hein? Não tem no Google. Ela não é uma briga específica com o Espírito de Deus. Ela é específica com quem? Com o teu espírito. Porque nós somos seres espirituais. Então a briga é nós contra as hostes malignas. É isso que é a batalha espiritual. E tem gente que não acredita, ou tem gente que sabe que existe, mas não se prepara da maneira adequada para isso.
E é por isso que as pessoas em si vivem numa guerra espiritual muito forte, não conseguem se desenvolver na vida, não conseguem desenvolver no ministério em si. Por quê? Porque entra nesse mundo, Darwin, entra nessa batalha espiritual sem preparo. Então, é igual o Rony falou, a primeira coisa quando você for para essa linha, você sabe que existe, você sabe que tem que dar um passo para isso, as primeiras coisas que tem que fazer é leitura da palavra, oração, é você se preparar, porque existe, e é aquilo que o Davi sempre disse, o diabo não brinca de ser diabo, né, Davi? Né? E ele atua no ser. Eu costumo dizer que nós existimos 3 fases, né, do espiritual que nós precisamos entender. O primeiro, né, é o que é batalha espiritual. Batalha espiritual é o campo onde o diabo ele mais age. E aí, deixando também um recado para você que está entrando aí no YouTube ao vivo, deixe sua pergunta aí, seu pedido de oração, deixe aí o que você, né, quer falar, e aí a gente vamos responder aqui. Estamos aqui com a galera, ó, ao vivo. Eita, glória! E nós vamos estar respondendo vocês aí de casa também, beleza? E aí, como eu tava falando, a batalha espiritual, ela tem 3 âmbitos que eu gosto de levar, né? Que é o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? É o lugar aonde acontece, que é no espiritual, a palavra já fala, espiritual, é o lugar aonde há, né, tudo que nós conhecemos. E aí também existe o quê? A batalha espiritual, que é o quê? Que é uma luta, né, espiritual, onde nós podemos identificar que o nosso inimigo, a palavra de Deus diz que o nosso inimigo, né, das nossas almas, ele é espírito, né, e ele não é matéria. E aí ele acaba interagindo no mundo espiritual, né, para fazer com que os cristãos possam desanimar. É por isso que a gente tem o quê? O maior campo de batalha do diabo é aonde? Na mente. Verdade. Por quê? Porque aonde a mente, ela consegue entrar no mundo espiritual. Ela tem a facilidade. E também é o quê? Uma realidade onde que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Nós sabemos que o mundo espiritual é o espelho, é o reflexo do mundo físico, né, da Terra, desculpa. Mas que nós podemos identificar que se algo acontece no mundo espiritual, provavelmente ele vai acontecer no mundo físico. É por isso que os atos proféticos, eles são manifestados no profético, que é no espiritual, trazendo para o mundo físico. Então, é por isso que os atos proféticos, eles têm uma força tão grande. Por quê? Porque ele consegue tirar o que está no espiritual e transportar para o que está no mundo físico. Por exemplo, né, se você faz o ato profético lá, que eu vejo na Bíblia, que me chama muita atenção, né, que é a muralha de Jericó, né? A gente vê ali, né, os homens, a palavra de Deus dando uma ordem para Josué, para que eles pudessem rodear cada dia, dando uma volta sobre a muralha de Jericó. E ali eles faziam, né, dando aquela volta, representando que o Senhor, né, está ali, eles estão marchando com o Senhor. E aí, no sétimo dia, são 7 voltas. E aí, na última volta, eles dão gritos, né, e marcham, né? E aí a muralha cai. E aí eu te pergunto, qual é a possibilidade disso acontecer? Qual que era a possibilidade daquela muralha cair por causa de você estar dando voltas em volta de um muro? Qual é a possibilidade do muro cair para você voltar nele, dar voltas nele? Nenhuma. É o quê? É um ato profético, é algo que acontece no espiritual, em que nós entendemos e trazemos para a realidade, que é o mundo natural. E aí acontece o que nós conhecemos sobre, que é sobrenatural, que não é natural de acontecer, mas é algo que vem do espiritual manifestado no natural. E é aí que nós vê que é uma coisa extraordinária, e as muralhas caem, né, elas se racham, e o povo consegue entrar. Então, a batalha espiritual, ela tá no âmbito quê? Espiritual. Porque se você parar para pensar, tudo que nós cremos e conhecemos é do espírito. O nosso Deus é o quê? Ele é carne ou é espírito? Ele é espírito. Deus é espírito, né? Os anjos é o quê? É espírito. O inimigo é o quê? É espírito. Quando nós morrermos, qual que vai ser o estado que nós vamos ficar? É em espírito.
Então, se a gente parar para pensar, né, 80% da nossa vida, ou se não falar 90%, porque o homem vive só 80 anos aí no máximo, mas na eternidade ele vive milhares e milhares de anos. Eternamente. Então é um pouquíssimo tempo que nós temos aqui como passagem no mundo natural, no mundo físico. Então, que nós podemos trazer o quê? É que muitas das vezes as pessoas elas não se atentam ao espiritual, né? Não tô falando que a gente precisamos espiritualizar tudo, né? Claro que não, né? Mas nós precisamos atentar para o mundo espiritual também, porque ele é um agente ativo que ele pode definir o seu futuro e o seu presente ao mesmo tempo, porque é algo que aconteceu. Eu tenho até uma frase que o Rony fala muito que eu acho interessante, é que se nós entendermos, né, que o mundo espiritual ele é ativo, a maioria dos nossos problemas emocionais, físicos, financeiros, eles podem ser resolvidos através do espiritual. Claro também que não tirando a negligência sua também, né? Porque se você compra mais que o que você ganha, aí não é espiritual. Aí, né, é falta de inteligência financeira, né? Se você, né, principalmente, né, vai lá com o seu cartão, compra 10 mil, mas você ganha 5 mil, aí não tem nada de natural, de sobrenatural, né? Aí é uma negligência também. Mas nós precisamos atentar para o mundo espiritual porque ele é ativo, ele existe e ele é real. E uma coisa interessante também que a gente precisa atentar aqui, né? É qual o versículo, né, que nos dá base, qual o versículo nos. Porque se a gente entra para uma batalha espiritual, o nome já fala, né? Você não vai lá passear. É uma batalha, é uma guerra. E um versículo que eu gosto muito que fala em relação a isso é Efésios 6:12, que fala: Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ó, pra você ver. Aqui nós entendemos que existe um ambiente, existe seres nesse ambiente e existe também alvos que são que é contra eles que é a guerra. O problema é quando a gente para de enxergar o nosso alvo, que é o inimigo, e começa a enxergar pessoas. Porque às vezes quando alguém se levanta contra a gente ou com um ponto de vista diferente, ou no trabalho, ou em casa, a gente já fala: "Nossa, tô passando uma batalha espiritual. Tô passando perseguição espiritual". E não tem a ver com isso. É lógico que existem influências, não tô falando nesse caso. Mas eu tô dizendo que quando a gente entra para uma batalha espiritual, a gente tem que entender contra quem que a gente vai lutar, que é contra as forças da maldade, que regem ali no mundo espiritual. É o que a Bíblia fala em Efésios 6:12. Então a gente precisa entender primeiramente, quem nós somos em Deus, quem Deus é na nossa vida, que é o nosso escudo broquel, que é ele que nós estamos. É por isso que eu disse no início que é necessário estar com ele no âmbito espiritual, para que nós possamos interagir de forma segura nessa dimensão. E entender também quem que é o nosso alvo de luta, que é o inimigo. Então, quando a gente entende que é o inimigo e que não é a pessoa, fica muito mais leve. Fica muito mais leve. Outra coisa interessante também que a gente pode comentar aqui é entender que não necessariamente a gente pode lutar sozinho contra esse mundo. Existe muitos casos, eu posso falar alguns, e os meninos aqui também podem falar alguns, em que uma igreja se posiciona para poder entrar numa batalha espiritual, entrar numa guerra espiritual com um só foco, com um só propósito e com uma só visão. Então existem guerras que você vai ter que lutar e existem guerras que você vai ter que unir as mãos com a igreja local ou com algum grupo de oração para poder lutar contra isso, né, Lucas? Sim, com certeza. Aconteceu especificamente comigo, real aconteceu comigo. Eu lembro que eu tinha que ver uns 12 anos de idade, assim, mais ou menos, 12 para 13 anos, assim. E foi a época que meu pai, ele não estava mais na igreja, né? Aí meu pai começou a se afundar nas drogas, começou a se afundar na bebida, no cigarro.
E eu comecei a orar realmente para meu pai, para Deus poder libertar ele. Só que acontece, eu percebi que eu tendo essa luta sozinho Era muito mais difícil. era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Aí o que, que eu fazia? Toda vez quando tinha culto, eu ia lá na frente, pegava oportunidade, que na época na igreja onde eu estava, dava oportunidade para as pessoas, né? Aí eu pegava a oportunidade, falava pro pessoal da igreja para poder orar pelo meu pai, pela minha família, e realmente passou, depois que eu comecei a fazer isso, pedir a ajuda da igreja, pedir a ajuda dos líderes lá, aconteceu que passou um tempo, meu pai foi liberto totalmente das drogas, foi liberto de tudo, dos vícios, de tudo, e hoje, graças a Deus, que ele tá firme, pastor de igreja da Assembleia de Deus. Então, eu vi que sozinho tem batalha espiritual que não tem como a gente batalhar sozinho, precisa sim de uma ajuda. E não é vergonha nenhuma a gente pedir ajuda às outras pessoas, porque realmente acontece isso, de você tentar entrar numa batalha sozinho e acabar vir para sua vida, acabar que você sofre as consequências sozinho, porque é aquilo, o mundo espiritual, ele é uma ação e uma reação. Se você age no mundo espiritual sem preparo, a reação que você vai tomar do mundo espiritual pode ser mais forte, pode te prejudicar por isso. Aí o que que você tem que fazer? Ação sua, buscar alguém que está acima de você. Eu falo em questão de liderança, de pessoas que vão te ajudar. Se você não tem conhecimento nessa área, não entra na onde você não sabe, não toque na onde que você não tem esse entendimento. É mais fácil você pedir ajuda para quem tem experiência nessa área do que você passar por coisas que você não deveria ter passado. Você ter que sofrer coisas que talvez você não precisava passar. Então, esse é o conselho real. Se você está passando por algo que você não consegue lidar com a sua família, que precisa de libertação, e você está vendo que há uma guerra espiritual por trás disso tudo, não batalha sozinho. Chama alguém da igreja, chama os líderes, os pastores, alguém que você sabe que tem experiência nessa área, porque eles vão te ajudar a orar, a entrar nisso, e você vai passar por essa batalha mais forte. Com certeza, né, Darby? E também, eu consigo lembrar aqui do testemunho da pastora Magda. Eu não sei se vocês lembram, né? Que ela disse assim, que para você plantear que ela falou? É. Uma guerra ou tomar uma guerra para si, né? Você precisa estar primeiro, né, fortificado e estar em Cristo. Porque se você não tiver com a sua vida, né, baseada na palavra do Senhor e viver nos requisitos em que o Senhor tá falando para nós, né? Se você não consegue se ajudar você consegue ajudar alguém? Então, existem dois âmbitos aí que nós precisamos entender. Que foi o que, se você não assistiu, corre lá no testemunho da Magda, né, que foi sobrenatural, e ela disse sobre isso. Que existe a oração e existe a intercessão, Que é diferente. que é diferente. A oração, eu posso orar pela vida do Lucas. Mas a oração não é eu comprando a briga do Lucas. Eu orando por ele. Mas agora a intercessão é diferente. É eu comprar uma briga do Lucas. E é aí que nós precisamos estar vigilantes. E a gente precisamos estar o quê? Focados naquilo que o Senhor tem para nós. Porque se nós entramos numa guerra... Irmãos, vou dar um exemplo prático. É o que eu falo sempre. É o que nós pegamos a praticidade para que nós podemos entender o mundo espiritual. Como é que funciona? Hoje, se você entrar numa guerra, né, sem preparamento, sem ter um treinamento, e ir numa guerra, qual é a possibilidade de você manter vivo? Zero. Se você chegar lá no exército brasileiro e falar assim, não, eu quero servir o exército, né, eu quero entrar em uma guerra, primeira coisa que eles vão fazer eles vão perguntar, você tem algum curso militar? Você sabe mexer com arma? Você sabe o que você vai fazer? Não, não sei. E a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? É te levar você para um treinamento. Entende que se no mundo natural você precisa fazer um treinamento, você precisa saber o que você está
o que você tá agindo, o que você tá falando. E quanto mais uma batalha espiritual. E aí muita gente quer entrar numa batalha espiritual de alguém, e sendo que nem pra ele consegue guerrear. E aí, Lucas, eu lembro de um versículo, né, que o Senhor nos deixa, porque ele fala sobre o mundo espiritual, mas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, aonde, pessoal, ela vai trazer para nós ferramentas para que nós podemos usar em momentos certos e na hora certa. Por exemplo, Lucas, se eu te dar um alicate e eu falar com você assim, Lucas, quebra essa parede aí que tá no seu fundo aí, você vai quebrar ela? Você pode até tentar, né? Ou você pode até conseguir quebrar essa parede aí que tá atrás de nós aí, com um alicate. Mas vai demorar. Vai demorar uns 2 anos, 3 anos, pra você quebrar isso com alicate. Por quê? Porque E não. se conseguir. E se conseguir, que é uma ferramenta inadequada. Se agora eu chegar pra você, Lucas, e falar assim, toma essa marreta aqui, Lucas, né? Que é aquele que os peão falam que é a sexta-feira. Quem já viu? Aquela desse tamanho aqui que é a sexta-feira, você pega ela, irmão. Você tá doido, você detona até 3 paredes dessa aí rápido. Mas por quê? Porque você tá usando a ferramenta certa. Sim. E às vezes as pessoas acham que Rony, é só ter a ferramenta. E às vezes não é, irmão. É. Às vezes você precisa ter a ferramenta e saber quando usar e no ambiente que você precisa usar. Por exemplo, se eu pegar um alicate, é uma ferramenta? É. Mas eu vou usar ela para quebrar parede? Não. Então não adianta você ter só a ferramenta. Eu preciso colocar ela no ambiente certo para que ela pode me ajudar da forma que ela foi projetada. E o mundo espiritual é assim. Se você não adianta você saber o que é o mundo espiritual, mas você não sabe quando usar, quando entrar, porque a nossa vida não é só batalha espiritual. Nós precisamos entender que nós temos uma vida física natural, né? Existem momentos que é momento espiritual e existem momentos que são naturais. E eu vou te dar um exemplo, a palavra de Deus diz, né, em Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus. Quem já leu isso? Forte. Sim, forte. E ali, Forte. o Paulo, né, que é um dos maiores homens para mim, que a palavra ela fala, o Paulo, ele começa a dizer sobre um âmbito espiritual, mas ele disse assim, ó, vocês não podem entrar de cara limpa, não. É igual o nosso amigo Douglas, quem lembra? Douglas Almeida, ele fala assim no episódio dele, né, Rony? Se entrar de cara limpa, vai apanhar fogo, vai apanhar tapa. Assim como os filhos de Sé falar que tomou um couro de diabo. Se entrar com cara limpa, irmão, no mundo espiritual, vai sair machucado. E aí o Paulo, ele traz para nós o quê? Ferramentas. Ele diz assim, ó, para que você pudesse entrar, né, como o Rony disse aí, que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades espirituais e hostes malignas. Então, primeiro nós identificamos que existe um inimigo. E se você não conhece esse inimigo, irmão, você batalhar com ele vai ser difícil. Se você não souber como ele age, as estratégias que ele age, você trabalhar com o inimigo invisível, irmão, é difícil. Mas quando você tem um mapa, quando você tem ali umas instruções de como ele age, como ele vai, né, tentar sobre a sua vida, aí fica fácil você lutar contra ele. E aí o Paulo tá trazendo o quê? Você precisa ter primeiro, antes de você entrar numa batalha espiritual, antes de você entrar num ambiente sobrenatural, primeiro, irmão, entenda isso aqui, você precisa estar em Cristo. Certeza. Se você não estiver em Cristo, não entre, irmão. Se Deus não falou pra você ir, não vá, irmão. Que se você for, vai dar ruim. A palavra de Deus diz que os reis de Israel, antes de entrar nas batalhas, eles consultavam a Deus, perguntando, Deus, é pra ir pra essa batalha ou não? E aí Deus falava assim, pode ir que eu tô com vocês. E aí eles iam e ganhavam. Mas aí eles perguntam, quem lembra de Acabe? Acabe consulta todos os profetas e todos os profetas falam com ele, pode ir. Pode ir que Deus vai te dar a vitória. Só que aí ele fala assim, manda chamar, né? Eu não lembro o nome dele, não sei se é Miqueias, não é Miqueias, não. É um profeta, né, menor. E aí ele chama ele e fala assim, ó, Deus fala que se você for para a batalha, certamente você vai morrer.
E aí ele fala assim, então eu vou jogar você na masmorra, porque todo mundo profetizou que eu vou vencer e só você tá falando que eu vou perder. E aí ele coloca, então, e ele fala, então pode colocar eu na prisão, porque se você for pra essa guerra, você vai voltar morto. E aí, é o que acontece? Acabe se disfarça como um soldado e acaba morrendo naquela batalha. Por quê? Porque foi uma batalha que Deus falou assim, não entra, porque senão você morre. E aí existe. E aí o Paulo tá dizendo assim, primeiro, não entre em batalhas que o Senhor falou pra você não entrar. Só entre em batalhas que o Senhor te deu um aval que ele vai estar com você. E aí antes de você entrar, Deus deu o aval pra você entrar nessa batalha. E aí que você vai primeiro, antes de entrar, não é na batalha espiritual que você vai vestir a armadura, irmão. O soldado, ele veste a armadura, a farda dele, antes dele entrar na batalha espiritual. Sim, É o que o Paulo tá falando aqui. Ele tá falando o que pra nós? Vamos primeiro vestir a nossa armadura para que nós podemos entrar em uma batalha espiritual. Entendemos que o nosso inimigo ele é espírito, ele é espiritual. Então, se eu pegar um revólver, uma bala .50 ou talvez a maior e dar um tiro no demônio, ele vai morrer? Não. Por quê? Porque ele é espírito. Então não adianta eu usar armas naturais para agir como um inimigo que é espiritual, que as armas naturais não vão funcionar no mundo espiritual. Só que a Bíblia traz para nós quais que são essas armas que nós precisamos agir no mundo espiritual para que nós podemos ter uma eficácia e ter um resultado. E a primeira palavra de Paulo, ele fala assim, ó, revestivos. Quem pode abrir? Abre para não ficar só nas nossas palavras. Quem tem a Bíblia? Abre aí, Lucão. Ô, Rony, você tá ouvindo também? Deixa eu abrir aqui, então. Para que nós não podemos ficar na nossa palavra. E aí, então, vamos esmiuçar esse texto? Porque ele é muito importante, gente. Porque antes de nós falarmos de uma batalha espiritual, primeiro nós precisamos ter um preparamento, né? E como que nós vamos ter esse preparamento? E a Bíblia, irmãos, ela relata isso. E detalhe, Davi, tem um episódio também que vocês têm que ver, que fala real sobre isso. Real. É o episódio do Alexander, que é o irmão do Douglas, que ele fala assim, o livro de capa preta. Ele fala desse, o livro de capa preta, que é a Bíblia, referente à Bíblia. Os demônios, eles têm medo, os demônios, eles temem. Então, realmente, uma das formas que existe é o quê? É você se adaptar, é você ter costume, é você entender, você praticar a Bíblia. Porque o que é o revestimento? O revestimento não é você vestir alguma coisa. Revestir, primeiro você já tem que estar vestido de algo, né? Revestimento é isso, né? Se vestir de primeiro momento. Não, você já tem que estar vestido de algo que é o que? As vestes da santidade. Você já tem que estar já adaptado com a palavra, já tem que estar em Cristo, como o Davi falou, realmente você tem que se revestir, que é algo muito maior. Então, o conselho que eu dou para vocês, vê lá o episódio do Alexander, que foi sobrenatural, e não esquece que os demônios têm medo do livro de capa preta, que é a Bíblia. É porque é onde que há toda a instrução, né? Então é importante a gente entender isso, porque o Davi disse ali sobre uma armadura que está lá em Efésios 6. Mas também existem um manual de como um cristão deve se comportar em um mundo espiritual, como ele deve agir, e tudo isso está escrito aonde? Na Bíblia. Então, quando a gente entende que existe um livro que nos prepara espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, de todos os âmbitos da nossa vida, a gente também começa a entender que existe também estratégias e posicionamento que a gente precisa adotar. Então, a gente precisa entender isso. Vou dar um exemplo aqui sobre alguém que se comportou e que é um exemplo de como se comportar. Daniel, no capítulo 10, ele fala que ele faz uma oração e essa oração ela é impedida pelo príncipe da Pérsia. Em Daniel fala que Daniel estava em Cristo, fala que Daniel jejuava 21 dias, já estava num jejum de 21 dias, que ele orava 3 vezes ao dia, que ele tinha a sua vida reta no Senhor,
E mesmo assim, ele teve um enfrentamento no mundo espiritual. Então é isso que nós precisamos entender também. Que sim, a gente vai ter embates, mas se a gente está em Cristo, não adianta. Os recursos do céu, ele vai chegar. Sim, E com Daniel é certeza. um exemplo crucial disso. Que pode ter levantamento, pode ter confronto, mas quem saiu vitorioso foi Daniel, porque ele estava em Deus. Então, o posicionamento que a pessoa entra para essa guerra, ela também tem muito peso, porque quando você entra numa guerra espiritual, entendendo para que você está ali, por que Deus te colocou ali, se você está realmente em Deus, se você tem realmente um propósito em fazer ali, porque não é simplesmente, eu vou lá ver como é que é o mundo espiritual, aí eu vou lá interagir para mim ver como é que é lá, quero ter essa experiência não, cara. É o que o Darwin disse. O mundo espiritual, guerra espiritual, é um lugar aonde que é muito perigoso se você não estiver em Deus. Se não você estiver preparado em Deus. Então se prepare, leia a palavra, faça a oração, entenda sobre o assunto, mas principalmente peça ao Espírito Santo para te guiar neste mundo tão tenebroso que é o mundo espiritual, né? Achou aí? Isso. E aí nós pegamos ali, né? A palavra de Deus, quando ela fala em Efésios, capítulo 6, e aí nós vamos esmiuçar esse texto, porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, né? Claro que existem treinamentos espirituais, cursos espirituais, são válidos? Sim, são válidos, mas a nossa maior fonte de inspiração e principal, né, fonte que o Senhor deixou para nós é a palavra de Deus. Então, é legal, é edificante, edifica, mas a palavra de Deus é a palavra dele, é algo que ele tem responsabilidade de fazer, de cumprir. Então, nós vamos falar aqui não só de experiências particulares, que tá claro que também não são descartadas, mas nós vamos falar da nossa Bíblia, da onde que o Senhor nos dá a direção. Então é aqui que nós levamos a nossa fé e que nós levamos a nossa vida. Então a palavra de Deus está dizendo, em Efésios capítulo 6, e ela começa dizendo no versículo 10, que o subtema meu que é caminhando com a armadura. Olha para você ver. Nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais revestir-vos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Então, olha para você ver, o texto está falando aqui para nós, Lucão, em que, primeiro, precisamos estar na força do Senhor e no seu poder. E o que é isso? É crendo que Deus é maior que qualquer horte celestial maligna. Porque eu vejo aí, Lucão, muito crente com medo do diabo. Com medo do diabo, com medo do inferno. Irmãos dos céus, eu quero que você entenda que a palavra de Deus diz que maior é o que habita em nós do que o que habita no mundo. Então, qual que é a chave aqui? É entender que o quê? Que nós precisamos estar firmes, nos fortalecemos na força do Senhor e na força do seu poder, que ele é maior que qualquer inferno, que qualquer hoste, que qualquer general do inferno, o Senhor é maior. E é ele que está por nós. Então, o primeiro ponto que Paulo está dizendo assim, fortalecei-vos na força e no poder do Senhor, porque ele é maior. Não tenha medo do inferno. Tem um episódio do tio do Lucas, que é e trouxe aqui para nós aqui o Fernando Neri, que ele disse assim, uma coisa muito interessante, Lucas, ele disse sobre a porta do inferno. A palavra de Deus diz assim, que ele chama Pedro, eu não sei qual versículo agora, mas me fugiu a memória, mas quando ele fala para Pedro assim, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí ele trouxe um âmbito para nós pensarmos, Lucas, de que a Bíblia está falando de quê? De porta. E aí, que me deu um gatilho, que eu parei para pensar, e às vezes a gente passa nesse texto, né? E o Fernando Neri foi feliz nesse texto, aonde ele trouxe uma ideia tão abrangente que se nós entendemos, nós vamos, né, entender a grandiosidade de Deus. Ele diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por exemplo, a porta tá ali, Lucas. E eu quero entrar para dentro. Então, quando Jesus está falando que a porta do inferno
não prevalecerá contra a igreja. Sabe o que Jesus está dizendo? É que você vai abrir a porta do inferno, vai entrar no terreno do inimigo e vai pregar a palavra de Deus e vai resgatar as almas que estão lá. Forte. Olha para você ver a imensidade que o Fernando Neri trouxe para nós aqui. Ele disse assim: o problema é que o crente acha que o inferno que ataca a igreja, mas é o contrário. É a igreja que ataca o inferno. Sim, com certeza. É a igreja que entra no terreno do inimigo. O que ele está dizendo? O que Jesus está dizendo? Que a porta do inferno é o quê? Eles vão tentar resistir para que você não possa entrar. Mas Jesus está dizendo assim, mas elas não vão prosperar, elas não vão prevalecer, porque vocês vão entrar no inferno com a autoridade constituída no Calvário através do sangue de Jesus, que venceu através do sacrifício perfeito, e irão pregar o evangelho lá no inferno. E quando eu falo inferno é o quê? É lá no mundo. É lá onde as pessoas, ô Lucas, estão perdidas. O Senhor Jesus está dizendo para nós assim: ei, não é o inferno que tem que atacar a igreja, não. É a igreja que tem que atacar o inferno. É a igreja que vai saquear o inferno. E sabe o que Jesus está dizendo? E o inferno não vai fazer nada. A palavra de Deus diz em Lucas 10:19 que eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões e nada, absolutamente nada, te trará dano algum. Olha para você que palavra poderosa. Sabe o que Jesus está dizendo? É que essa parada aí de retaliação, irmão, não existe não. Sai dessa. Às vezes eu vejo jovens, Rony, a gente lida muito com jovens, né? E às vezes os jovens ficam com medo. Ah, não vou fazer uma coisa para Jesus não, porque senão o inimigo vai atacar, vai me atacar, vai atacar a minha casa, vai atacar a minha vida. Irmãos, maior é o que habita em nós do que o que habita no mundo. Maior é a força do poder do nosso Senhor, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem todo o poder. E aí que nós entendemos que não é nós que temos que ter medo. É o inferno que tem que ter medo de um crente posicionado. De um crente que entende a Escritura. De um crente que entende, principalmente, que o Fernando Neri disse aqui, a autoridade do nome de Jesus. Se o cristão entender isso, a autoridade que tem o nome de Jesus, irmão, o inferno vai estremecer. O inferno não vai conter. Porque a luz não milita contra as trevas. Não há uma guerra de luz contra as trevas. As trevas só avançam quando a luz retrocede. Sim. Quando a luz chega no ambiente, não existe uma guerra assim. Ah, não. Eu não vou ceder à luz. Quando você acende o interruptor, não existe um fala assim, não, hoje eu não vou acender. Não, irmão. Quando você acende a luz, as trevas imediatamente saem. A luz, ela prevalece. Consegue entender isso? Então, aonde que o inimigo tá avançando? É aonde a igreja tá retrocedendo. Nas nossas esferas políticas, nas nossas esferas no nosso cotidiano, que o inimigo tá avançando, é porque a igreja não tá. E é por isso que nós vemos aí muitas pessoas perdidas, e aí é porque você não vê uma igreja posicionada. Não vê uma igreja que entende a palavra de Jesus. Você pega o jovem aí, Rony, ele não consegue entender. Uma pessoa que está na igreja, ministro de louvor, ministro de dança, ministros da palavra de Deus, que não entendem e não sabem o que a palavra de Deus ela traz como reflexão. E aí ele disse assim, a primeira, sabeis a força que existe no Senhor. Primeira ponto de você, antes de entrar numa batalha espiritual. Você conhece o Senhor? Você sabe a força do poder de Deus? Você consegue fortalecer ele nisso? E aí ele fala, então revesti-vos da armadura de Deus, para que possais revesti-vos contra as astutas ciladas do inimigo. Aí eu quero que vocês também comentem aí. O que vocês acham sobre esse primeiro texto, sobre revestir a armadura de Deus e sobre as ciladas do inimigo, né, que vão vir, né? Quem vai comentar aí, Rony? O Lucas? Pode ir, Lucas. Pode ir? Então... Falei demais. Não. Com certeza, Empolguei. É muito forte o que o Davi falou. E você se revestir
no Senhor, das armaduras do Senhor, é o quê? É você não ficar de um modo natural. Não existe ser uma pessoa superficial, que é o que acontece hoje em dia. Você vê, igual o Dá falou, você vê grandes ministros de louvor, pregadores, pessoas que dançam teatro, O obreiros da casa do presbitério da Senhor. igreja, à frente da igreja, Sim, muitas das vezes. líderes que não têm a menor noção de como lidar com a batalha espiritual, da guerra espiritual. Passa isso dentro de casa, mas não sabe como lidar. E é igual o Dá falou, o que as portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, se você ficar parado, se você deixar as coisas acontecer, você está vendo que o seu esposo precisa de libertação, o seu filho precisa de libertação. Tá vendo que as coisas são sobrenaturais acontecendo. Se ficar parado, não adianta nada. O que vai adiantar é o quê? É você avançar. Você avançar. Tem um versículo que fala assim, que Jesus estava contando uma parábola, e ele fala sobre a dracma perdida, que é a segunda parábola antes do filho pródigo. E lá fala o quê? Que quando a dracma se perde, o que que tem que fazer? Tem que arrumar a casa, tem que acender a luz, cara. Não adianta, não adianta. Se você quer vencer essa batalha espiritual, se você quer ajudar alguém da sua família, se seu esposo, seu filho, seus parentes tá precisando de libertação, não adianta nada se você não arrumar a casa, se você não acender a luz e ver aonde a dracma tá, porque senão a dracma vai ficar perdida. E a dracma é o quê? É a pessoa que precisa de libertação. Ou até mesmo nós, às vezes, nós se encontramos com uma dracma perdida dentro de casa. E o que, que precisa acontecer? Tem que arrumar a casa. Um dos primeiros passos que tem sobre o revestimento espiritual é o quê? É você arrumar a sua casa e achar aquilo que está perdido, aquilo que você tem mais de valor. Que é a dracma, que é, ou seja, a intimidade que você tinha e que se perdeu, a comunhão que tinha na família e se perdeu, sabe? Então, Lucas, acredito muito nisso, que realmente você se revestir do poder é o quê? Você sabe o que que tem que fazer, você sabe que você tem que se preparar tanto em propósitos, em jejum, em oração diária, né? Ou seja, é, a gente vive um tempo onde as pessoas tá igual no tempo da Bíblia, né? Uma vez por ano, uma vez por Vai, ano, Jerusalém. uma vez por ano, vai lá e entra na presença. Não, cara, não. Depois que o véu ele se rasga, você tem acesso total. E detalhe, não é intermediado com uma outra pessoa. Você mesmo pode ir e ter acesso. Então, realmente, não seja igual aquele povo antigo que precisava de um sumo sacerdote para poder entrar na presença. Não, você mesmo pode fazer isso. Você se revestir com as armaduras de Deus é o quê? É você não dar legalidade ao diabo. Porque o que mais acontece dos ataques da batalha é o quê? É porque as pessoas em si, elas não reagem, não avançam, a luz não avança e o quê? A gente dá legalidade pro diabo fazer aquilo que ele quer. E o diabo não tem poder sobre a sua vida. Jesus é quem tem. Jesus é quem é o dono de tudo e de todos é Jesus Cristo. Você não pode ter medo de guerrear contra o inimigo. Não pode ter medo de tentar salvar alguém da sua família. Porque enquanto você não fazer nada, você como cristão, você como profeta, você como ministro de algo na igreja, você não pode ficar parado, você não pode deixar com que as trevas dominem a sua casa. E o único jeito é como? Você se revestir. Se revestir de quê? De santidade, de jejum, de oração, de leitura da palavra. Você fazer realmente ir nos estudos bíblicos para você entender como que funciona essa área, né, Rony? Exatamente. O próprio Jesus, né, nos mostrou um pouco sobre isso, que foi que ele usou a própria palavra para poder ir contra as forças da maldade, contra o próprio Satanás. Em Mateus capítulo 4 vai explicar isso bem. Vai falar que ele foi conduzido pelo Espírito, né, para o deserto para ser tentado. E a tentação, ela é parte de uma batalha espiritual. Por quê? É uma batalha do seu espírito com a sua carne. Porque muitas das vezes a gente acha que a batalha espiritual é só eu contra os demônios, é só eu contra os principados, mas eu também contra o meu próprio espírito, contra a minha própria carne.
Por quê? A Bíblia fala que existe uma guerra, né, entre a carne e o espírito. Tem uma militação ali. E nós precisamos entender que vai ganhar quem a gente mais alimentar. Aí você falou sobre jejum, você falou sobre palavra, você falou sobre comunhão com os irmãos. E é isso que nos dá força. É isso que nos dá bagagem para poder lutar contra o Espírito Santo. E Mateus capítulo 4, Jesus faz. Jesus está no monte há 40 dias já, jejuando, orando, fortalecendo o seu espírito, apesar de ser Jesus. Estava ali se fortalecendo, e é quando o inimigo ele chega e ele tenta pegar Jesus na necessidade física de Jesus. Então é mais ou menos assim. O inimigo ele sempre vai te atacar nas suas necessidades físicas. E é por isso que você precisa estar com o seu mundo, com o seu espírito fortificado, para que na hora que ele vir com a necessidade física, o espírito fala: aqui não. Minha carne pode ser fraca, mas o meu espírito ele está pronto. Então a gente precisa entender essa vertente também. Se a gente não ser um homem que controla a si mesmo, que controla as nossas emoções, que controla os nossos pensamentos, nós seremos uma pessoa, um alvo fácil para o inimigo. É o que o Darwin falou no início, que uma das maiores guerras é na mente, que uma das maiores guerras acontece dentro de você. E você precisa estar bem fortificado na palavra, bem fortificado no jejum, na comunhão, e também bem fortificado na oração, para que no momento em que vier essas tentações, esses embates contra o inimigo, contra você mesmo, quando você quiser se sabotar, você tenha força para lutar contra e dizer não. Porque eu fui comprado, eu não faço mais minhas vontades, os meus desejos mas não são mais meus, porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Essa é a diferença do cristão que serve para uma pessoa comum. É que ele não é mais dono de sua vida, e sim o Senhor. E quando o Senhor é dono dele, ele consegue realmente ter esse autocontrole, porque ele recebe o fruto do Espírito. Quando ele Forte. recebe o fruto Tá do pensando nisso Espírito, agora. ele consegue Tá pensando nisso agora. ter esse autocontrole. Porque às vezes a gente fala assim, aqui é algo interessante, Darwin e Lucas e você que está em casa aí. Algo muito interessante. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Às vezes a gente acha que o fruto do Espírito é algo que eu vou receber gradativamente. Ah, hoje eu tenho paciência, mas não tenho alegria. Ah, eu tenho bonança, mas não tenho domínio próprio. Sim. Não. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é um fruto só. Então, quando você recebe esse fruto, ele já vem conformando em todas essas esferas que nós acabamos de falar. Então, quando eu recebo o fruto do Espírito, eu tenho sim autocontrole que é dado por Deus. Eu tenho bonança, temperança, eu tenho paciência, eu tenho fé. Então, tudo isso é conformado dentro do meu espírito. E agora a minha carne, sim, ela pode ter uma força, mas com o fruto do Espírito ela se torna um alvo fácil. Por quê? Porque eu tenho agora alguém lutando comigo com uma força superior. É o que tá escrito lá na palavra de Deus, que fala que toda tentação, se não é humana, e o Espírito sempre nos dará o escape para fugir dela. Então, ó, você luta contra algo físico, que é algo que eu consigo suportar, é algo humano, algo que eu consigo suportar, e com um escape sobrenatural. Sim, Ó, sim, pra você com ver. certeza. A tentação é humana e o escape é sobrenatural. Então, o que tá querendo dizer aqui? Que só cai quem realmente quer. Por quê? Porque você tem uma força sobrenatural ao seu favor e a tentação é limitada à humana. Então a balança ela fica desigual e você consegue vencer. O problema. Aí você talvez está pensando em casa assim, mas por que muitas das vezes eu caio na tentação? Por que muitas das vezes eu não consigo vencer as vontades da minha carne? Por que muitas das vezes eu cedo a tentação que vem até a mim? Aí que a pergunta é, por quê? Porque você não está usando a arma sobrenatural que o Espírito Santo te deu. Eu tenho certeza que toda tentação, que todo pecado que vem até você, existe algo dentro de você e uma voz que diz: não faça isso, que isso é errado. Cara, eu vou contar algumas experiências minhas aqui. Uma vez eu estava a ponto de pecar
e eu lutando contra a minha carne, o Senhor falou assim, aí alguém foi lá e bateu lá em casa. Tipo assim, Deus enviou uma pessoa pra ser um escape pra mim, mudar minha mente de visão, ou recuperar de novo. Então sempre vai vir um escape do Senhor pra você. Só que o problema é que muitas das vezes o escape vem, mas a gente negligencia ele. É. A gente ignora ele, a gente não aceita, a gente se auto-sabota. E tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, ó, todas as vezes que o homem estiver disposto a navegar o mar do pecado, o diabo sempre vai estar com o barco pronto. Então as coisas vão se convergir para que você peque, mas o Espírito Santo ele também vai te dar o escape sobrenatural. Porque enquanto o inimigo está te dando recursos para pecar, o Senhor está te dando recursos para fugir deste pecado. E a gente entende que a gente não é mais guiado por uma força natural, mas uma força sobrenatural. Por isso, use as armas que o Espírito Santo está te dando. Use os escapes que ele está te apresentando, porque assim você vai conseguir vencer. Todas as tentações que o inimigo entregou para Jesus em Mateus capítulo 4, o Senhor escapou através da palavra. O Senhor escapou através da Bíblia, daquilo que ele tinha dentro de si. Muitas vezes você não está conseguindo escapar, é porque talvez você não tenha a Bíblia dentro de você. Então comece a introduzir a Bíblia dentro de você, comece a ter um estilo de vida de interação com a Bíblia, uma leitura diária, um devocional diário, e assim todos os dias você vai ser alimentado e fortificado para na hora da tentação chegar você vai dizer, aqui não, Satanás. Aqui o Espírito é que me guia, é o Espírito Santo que me dá o escape, é o meu Espírito que domina. Então comece a fazer isso, eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito melhor. Sim, com certeza. E detalhe, lá no livro de Efésios 6, você pode até abrir, Davi, se puder ter como abrir no telefone aqui. Já abri. Já tá aberto aqui? Pode pegar aqui? Aqui, ó. Não, olha isso, Davi, olha isso. Porque aqui fala sobre a gente revestir das armaduras de Deus, né? Não, olha isso. Olha isso. Olha aqui, ó. Ó, pra você ver. Então, ou seja, em Efésios 6, ele fala que nós devemos nos revestir da armadura. E logo nos versículos de baixo, no versículo de baixo, aqui já fala a lista em ordem certa do que nós devemos se revestir. Nós paramos em qual versículo aí, Lucas? Nós paramos a revestir das ciladas do inimigo, né? Aí Isso. o próximo é qual? Aqui é o 12, ó. Leia aí pra nós. Ó, o 12, Efésios 6, no versículo 2 diz assim, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E foi o que o Rony falou. Comentou, né? O Rony comentou. E é real, a sua briga não é com seu pai, não é com seu irmão, não é com seu pastor, não é com seu irmão da igreja. Não é porque, tipo assim, dando exemplo, acontece alguma coisa, o diabo entra no meio e as pessoas se deixam ser usadas pelo diabo, que você tem que excluir a pessoa, não. Você falar mal do caráter da pessoa, falar que a pessoa não presta ou algo desse tipo. Não, a sua briga não é com a pessoa. Você tem que entender que a sua briga é espiritual, contra o que está por trás da pessoa. Realmente. E continuando aqui, ó, no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Não, olha isso aqui. Então, o texto, Lucas, está dizendo para nós que o dia mau vai vir para todo mundo. O dia mal chega para todo mundo, para todo mundo. E detalhe, aqui já tá te falando, ó, se você quer resistir no dia mal, tem o jeito. Qual que é? Colocar a armadura de Deus. Aí você consegue resistir. Realmente, o dia mal não tem como. O dia mal vai chegar para todos. Não existe aquela vida Quem dera tiver essa vida perfeita aqui na Terra. Enquanto a gente estiver vivo aqui na Terra, aqui, não existe vida perfeita. A vida perfeita em si é estar em Cristo, com as armaduras de Deus,
E olha que aí o versículo continua. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meu Deus. Olha que forte isso, Rony. Olha que forte. Ou seja, além de você vencer o dia mal porque você colocou a armadura de Deus, você se torna uma pessoa inabalável. Isso antes da batalha, né, Lucas? Olha que incrível. Incrível, incrível. Ou seja, não tem como. É o que Antes você de você falou da. pleitear uma guerra de alguém, você primeiro tem que vencer as suas. Sim, é o que você falou da retaliação. Se você coloca a armadura de Deus, se você está em Cristo, você se torna uma pessoa inabalável. Não tem como. É o que está escrito aqui na Bíblia. E continua. Olha aqui. Estais, pois, firmes, cingi-vos com a verdade e vestivos com a couraça da justiça. Ou seja, o primeiro ponto para a gente poder se revestir da armadura de Deus é o quê? Nós temos a verdade e a justiça. São dois pontos que nós devemos ter em nós. Dois pontos, que é a verdade e a justiça. E, se eu não me engano, está em João 4. João 4, 23, que diz assim... Conhecereis a verdade? Não, quase. Diz assim, ó, João 4, 23, que... E agora é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, mas também os verdadeiros adoradores adorarão aqui em verdade. E qual que é? Adorar em espírito é você ter aquela comunhão com Deus, realmente, no mundo espiritual. E adorar em verdade é o que me marca muito. Por quê? Adorar em verdade. Porque você tem que saber o que você está fazendo. Adorar em verdade é você ser sincero com Deus. Não é só eu chegar lá no culto na quarta-feira e no domingo, ou quando eu estiver na escala e eu levantar minhas mãos, eu chorar, eu rodar, ter aquele mover do Espírito Santo e acabar por isso. Não, não. Você adorar em verdade é o quê? É você ter um ato de obediência com seus pais, é você ter um ato de obediência na empresa na onde que você está. Isso é um ato de verdade que você está honrando o nome de Deus também. Você acredita, Rony? Você acredita que o ato de verdade é o quê? É você ser realmente de Deus, é você ter realmente o caráter de Cristo. Porque a gente passa por um momento onde as pessoas ela têm as suas dupla personalidade. Em um lugar ela é uma coisa, no outro lugar ela é outra, dentro de casa é uma outra pessoa, até a pessoa parece que é um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça tem tanto de pedaço diferente nela. Não, não, não existe isso. Não existe isso. Você tem que entender que você tem que adorar em verdade também. Você tem que ser uma pessoa de Deus. Por mais que, se eu não estiver cantando na quarta ou no domingo, eu tenho que saber que na segunda-feira eu vou estar com Deus, na terça-feira eu vou estar com Deus, no sábado, na quinta-feira eu vou estar com Deus. Em qualquer coisa que você fizer na sua vida, você tem que mostrar que você adora em verdade. E o primeiro princípio aqui para você se revestir é o quê? É a verdade e a justiça. Você ser uma pessoa justa e não ser uma pessoa injusta. O que é ser uma pessoa justa? Nós estávamos até comentando, né, Davi, na célula ontem lá, que que um ato de justiça é o quê? É você ter uma ação moral. E o que é você ter uma ação moral? É o exemplo que eu aprendi na faculdade. Eu quero pregar isso, hein? Isso daqui não tem no Google. Tem na mesma faculdade, mas não tem no Google. Não tem no Google. Que se você. Imagina você que tá me vendo aqui, tá me ouvindo aqui, está me vendo. Imagina se você fosse. Se você andasse como se fosse uma pessoa invisível. E você estivesse na porta de um banco, Rony. E você sabe que ninguém tá te vendo. Você sabe que se você entrar lá sendo invisível, ninguém vai te fazer nada. E qual que é a atitude de ser justa? Isso é o que revela o caráter da pessoa. Isso é o que revela a caráter da pessoa. Se você fosse uma pessoa invisível e estivesse na porta de um banco, a pergunta é: você entraria e pegasse o dinheiro que não é seu? Eita. Se você sabe que ninguém tá te vendo, você sabe que se você entrar lá, ninguém vai fazer nada, não vai ter aquela sanção, não vai ter aquela punição.
Você acha mesmo que você iria entrar no banco e pegar um dinheiro que não é seu? Isso Rony, uma ação moral, é um ato de justiça. É o quê? Por mais que não tenha punição, porque às vezes a pessoa, Rony, ela adora a Deus ou ela está firme com Deus por medo do diabo, né, Davi? Por medo de acontecer alguma coisa com ela, tipo assim, eu vou na igreja porque se eu não for na igreja o diabo vai vir contra a minha vida. Eu vou no discipulado porque se eu não for a minha família vai passar. Não existe isso. Nós temos que entender que nós devemos andar com uma ação moral. O que é andar com ação moral? A gente ser uma pessoa justa. Por mais que ninguém tá me vendo, por mais que eu esteja sozinho, eu tenho que ter o caráter de Cristo. Eu posso estar no meu quarto sozinho, eu posso estar no banheiro sozinho, eu posso estar na minha escola, onde os meus líderes, que é o Davi e o Rony, não estão me vendo, eu tenho que ter o caráter de Cristo aonde quer que eu esteja. Então, o primeiro passo para você se revestir do poder é o quê? É você ter verdade em quem você é e você ter ações de justiça. Que independentemente de punição, independentemente de sanção, se existe regra ou não, você tem que ser uma pessoa justa. E aí, Lucão, o ato de ir à igreja, né? O ato de adorar a Deus não revela que não quer dizer que é para mim ser salvo. Só revela que eu fui salvo. Ó, Então, os nossos atos forte. revelam a verdade sobre o que nós cremos. Ou seja, eu não vou na igreja para me ser salvo. Eu vou na igreja porque eu fui salvo. E as minhas obras é o reflexo da graça que foi me alcançada. Então, eu não faço para mim não ir para o inferno. Eu faço porque eu sou um cidadão do céu. Sim. Então, é o que Tiagão escreve, né? O que ele escreve? É que a fé sem obra, ela é morta. O que ele está dizendo? Então, o que eu creio, o que eu falo, precisa ser refletido através das minhas ações. Sim. Eu posso falar para vocês que eu sou milionário, mas como é que eu vou provar isso? Com a minha conta bancária, com o estilo da vida que eu vivo, com o carro que eu tô, com a casa que eu tô. Isso prova que eu sou milionário, assim, em questão de dinheiro. Então, o que prova que você é um verdadeiro cristão e foi alcançado pela graça? Quando as suas atitudes é de alguém que foi salvo. Não é de alguém que faz por medo da punição. Pelo contrário, né? Não faz para receber, faz porque já recebeu. E aí que entra as pessoas que são alcançadas pela graça. E aí o que você falou sobre a couraça da justiça, né? Pra quem não sabe, a couraça é aquela parte da armadura que ela fica no peito, ó. Puf. É aquela armadura que protege o peito. Forte. E aí, o peito, eu não sei você, mas das partes do corpo mais importante. É porque é onde? É onde estão os nossos órgãos, né? Onde está o nosso coração, os nossos órgãos que nós precisamos. Então, é preciso ter o quê? Para manter aqui, né? Então, o que Paulo está dizendo para nós? É que a couraça da justiça, ou seja, a justiça protege o nosso coração. E qual que é a Forte, justiça? viu? É a justiça de Deus. Realmente. Tá Justiça entendendo? de Deus. Ela é o que blinda o nosso coração. Ela é o que blinda os nossos órgãos vitais. Sim. Ela que não deixa que nenhuma seta entre no nosso coração, que nenhuma flecha possa alcançar o nosso coração do inimigo. Por quê? Porque está blindada com a couraça da justiça. Você sabe o que é a justiça de Deus? Você sabe o que é justiça? Pense nisso aí, procure saber. E aí ele continua o versículo dizendo o quê? E cingidos, ou seja, a couraça está cingido com o cinturão, que o cinturão servia para quê? Para prender também a couraça e a parte de baixo, né, dos pés, que é o quê? A verdade. A justiça, ela só pode ser exercida baseada na verdade. Sim. Realmente. A verdade é a que mantém o seu coração protegido, que mantém a couraça em pé. Então, primeiro requisito para você na batalha espiritual precisa ter, irmãos, é estar revestida com a justiça de Deus e também cingida com a verdade. Porque a palavra de Deus diz que a verdade liberta.
Pode falar, mano. Não, isso é forte demais, porque às vezes a gente acha que é qualquer verdade, né? Mas é a verdade da palavra. Porque eu costumo dizer que a única verdade absoluta, ela é a Bíblia. A única verdade absoluta é a Bíblia. Porque ali está aquilo que o próprio Deus está falando, aquilo que o próprio Deus está falando. E o próximo versículo aqui, ele é muito interessante, que ele fala assim, ó. Calçai os pés com a preparação do evangelho. Ou Então, seja, tem como você entrar numa guerra se você não tá preparado, não? exatamente. Porque ele faz assim, calçai os pés com a preparação do evangelho. O que tá falando? Que o evangelho ele te prepara para uma guerra. Uou, forte. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não preciso me preparar, não, eu não preciso, eu entro lá e eu vou interagir lá. Aí há um problema. Por quê? Porque quando você se prepara, o evangelho, a caminhada com Cristo, ela te prepara. Cara, os discípulos, eles andaram com Jesus por 3 anos e meio, aproximadamente. E ali eles foram o quê? Sendo preparados dia após dia, vendo o que Jesus fazia, vendo como ele falava, vendo como ele se comportava. Então, o evangelho é o quê? É a boa notícia que vem da parte do Senhor. Então, quando eu olho para Cristo, eu cresço. Quando eu olho para Cristo, eu aprendo. Quando eu olho para Cristo, eu tenho um alvo e um direcionamento, eu tenho uma bússola, eu tenho um guia. Então, quando eu olho para Cristo, eu consigo me preparar de como que eu devo caminhar. E o evangelho, ele é uma caminhada. Por isso que ele fala, calçai aos seus pés Os pés é caminho. com o evangelho. Porque quando você está ali em comunhão com o seu irmão, você cresce com ele te prepara, você prepara ele, e os dois seguem juntos. Isso é importante. É entender que também numa caminhada com Cristo, você não precisa ir sozinho. Você não está sozinho numa guerra. Existem pessoas que estão orando por você. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo há poucos dias atrás. Eu não sei se você sabe, mas aqui em BH, eu acho que até no Brasil mesmo, mas em BH é onde que eu tenho essa informação, tem um surto, tá acontecendo um surto de bronquiolite, que é uma doença respiratória. E, e tá tendo um surto aqui. As criancinhas todas estão com bronquiolite, sendo internadas, levando para o hospital, em caso grave de CTI, com respirador de oxigênio e tudo. E eu tenho duas princesinhas, que é a Pérola e a Aurora, e elas não, infelizmente, elas estão no mundo e nós não estamos imunes a isso que está acontecendo no mundo. E uma delas pegou, que foi a Pérola, pegou bronquiolite. E ela foi para o hospital e ela foi evoluindo e piorando até o ponto dela chegar no CTI com respirador. E nesse momento, eu e minha esposa estávamos ali orando, buscando, pedindo a Deus para que trazesse uma cura sobre ela, entrando numa guerra espiritual, numa luta espiritual a favor da vida dela. E o Senhor realmente estava fazendo. Só que quando nós levantamos a mão e pedimos a ajuda da igreja para se movimentar, para poder se posicionar em relação à oração, tudo mudou. O que a igreja fez? A igreja reuniu alguns irmãos, foram na porta do hospital e começaram a declarar cura e vida sobre aquele lugar. E o interessante é que no quarto onde que eu estava ali, existiam outras pessoas. E nesse momento eu podia decidir muito bem falar assim, não, eles vieram aqui para orar pela Pérola, eles vieram aqui para orar pela minha família, eu vou descer lá embaixo, vou orar com eles e amém. Só que o senso do evangelho não é um senso solitário, é um senso que agrega pessoas para serem abençoadas. Então, sempre quando Deus te abençoar, ele vai respingar essa bênção em alguém. Então, o que eu fiz? Eu cheguei lá no quarto, onde que ela estava, tinha aproximadamente umas 10 crianças e os pais também estavam ali. E eu falei assim, pessoal, a igreja onde que eu congrego, ela veio até aqui no hospital, ela tá lá na porta do hospital e ela tá levantando um clamor de oração lá. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá, ou se vocês não puderem, quiserem me passar o nome da criança, a gente vai orar lá e eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. E o interessante é que algumas pessoas realmente não podiam ir porque estavam ali cuidando das suas crianças, mas
duas mães quiseram descer lá embaixo. Desceram lá embaixo e a gente orou, a gente clamou, a gente buscou. E também peguei os nomes das crianças que estavam ali no quarto e a gente orou, buscou. Então, uma igreja se reuniu para uma oração específica. Isso aqui é também um ponto a comentar. As nossas orações, elas não podem ser orações genéricas, gerais. Tem que ser orações direcionadas. E foi isso que a igreja fez. Ela saiu da sua zona de conforto e foi lá orar na porta do hospital, levantar um clamor para que o Senhor trazesse cura relacionado à bronquiolite, a crianças que estavam ali sofrendo com doenças respiratórias. E nós oramos ali e, cara, foi incrível. Quando a igreja foi embora e foi passando os dias, a melhora foi sobrenatural. As pessoas foram melhorando no quarto, porque ali onde que a gente estava era uma ala mais crítica. E quando as crianças iam melhorando, elas iam indo para outra ala. Então foi acontecendo isso, Lucas. As crianças foram melhorando e saindo ali do CTI, indo para os quartos. E o interessante é que os pais chegaram até mim e falaram: muito obrigado pela oração. Deus abençoe vocês. A gente também crê que a nossa filha vai conseguir. E realmente foi acontecendo isso. As crianças foram melhorando. E foi melhorando, foi pro quarto. E depois foi para casa. E hoje minha filha está em casa, bem de saúde. E tudo isso é graças ao Senhor e ao posicionamento de uma igreja que se movimenta em oração, em uma guerra direcionada para algo específico. E é isso que nós precisamos fazer. Passou um pouco tempo depois, outra criança da nossa igreja também pegou bronquiolite. O Miguelzinho, filho do Gabriel e filho da Isabel, que é da nossa igreja. Então a igreja, mais uma vez, se movimentou e foi lá orar na porta do hospital. E na hora que eu tava ali, o Senhor falou algo no meu coração que é muito especial. Porque a gente acha que, isso nunca vai acontecer. Eu sempre vou orar por pessoas. Não, mas existem momentos na nossa vida em que nós oramos por pessoas, mas existem momentos na nossa vida que pessoas orem e guerrem, planteiam por nós também. Planteiam por nós também a guerra. Então, nós precisamos entender isso. Vai ser momento que você vai ser a pessoa que vai receber a oração e vai ter a ocasião também que você vai precisar orar por alguém. Então a gente precisa ter esse coração humilde para entender que, sim, Deus precisa alcançar a minha família, Deus precisa alcançar a minha casa, mas também Deus precisa alcançar a vida daquele que está do meu lado. Aquele que está congregando comigo na igreja, aquele que está comigo na caminhada com Cristo. E essa é a preparação do Evangelho. É entender que existe uma igreja que ora juntos. Olha o que aconteceu lá com Pedro. Pedro foi preso e uma igreja orou por ele. Eles reuniram em casa e oraram por ele. Levantaram um clamor por ele. A palavra vai dizer que Deus envia um anjo e liberta Pedro da prisão. E o interessante é que Pedro chega lá na porta da casa onde que eles estão orando e bate lá na porta. E na hora que ele bate lá na porta, alguém abre, fecha, não entende muito bem. Ele bate de novo. E na hora que ele olha, ele entra para casa e existe uma igreja orando para que ele possa ser liberto. E aqui é algo interessante. Às vezes, ele chega ali no ambiente, as pessoas estão orando para algo que já aconteceu, que ele foi liberto, e as pessoas não acreditam nisso. Às vezes a pessoa, Lucas, ora por alguma coisa, e na hora que ela acontece, a pessoa não acredita que aconteceu. Então a gente precisa entender que o poder da oração não está naquele que ora, mas está naquele que escuta. Quando a gente entende isso, que o poder está em Deus, mas que nós precisamos nos posicionar, que é isso que Deus quer de nós, é um posicionamento, porque alguns podem dizer, sua filha foi para o hospital, por que Deus deixou isso acontecer? Eu costumo dizer, e também disse isso para minha esposa, para algumas pessoas que estavam próximo lá, que a igreja precisava se movimentar nesse momento que estava tendo surto, nesse momento que está tendo surto aqui em BH, e orar em favor disso. Mas talvez a igreja, ela não entende que ela tem que se posicionar. Então a forma que Deus vai dar propósito para essa igreja posicionar é permitindo que um dos nossos filhos chegue a esse hospital para que a igreja vá lá orar. Porque pensa comigo, talvez se a minha filha não tivesse
tido a bronquiolite, desenvolvido, né, a bronquiolite lá, talvez a nossa igreja não teria ido no hospital, orado e alcançado muito mais vidas do que alcançou. Às vezes Deus vai permitir que algo aconteça na nossa vida para que nós nos posicionarmos, para que outras pessoas sejam abençoadas e sejam guardadas e protegidas pelo Senhor. E foi exatamente isso. Existem pessoas ali naquele hospital que precisavam ser alcançadas por Jesus, e uma delas até procurou a gente e falou que era um chamamento do Senhor, algo que o Senhor estava falando com elas, que ela precisava se movimentar e voltar para Jesus. Então, olha para você ver, algo que aparentemente era ruim, que minha filha estava no hospital com bronquiolite, desencadeou numa pessoa retornando aos caminhos do Senhor. E quanto vale uma alma? Mais que o mundo inteiro. E às vezes nós teremos que passar, sim, problemas, ventos fortes, tribulações, adversidades, para que o propósito do Senhor chegue à conclusão que ele precisa chegar. Talvez o Senhor nos levou ali, Darby e Lucas, porque ele precisava alcançar essa pessoa que estava ali, alcançar as crianças que estavam ali. E às vezes Deus vai permitir isso que aconteça, para que a igreja se posicione. Então, se a gente não enxerga de um jeito, se a gente não enxerga de uma maneira, Deus vai fazer com que essa visão ela seja ampliada para que a gente possa entender, porque a gente precisa orar nos hospitais, a gente precisa orar para as mães e para as crianças que estão ali. E isso que aconteceu. Então nós oramos, aí chegou lá no outro hospital lá que a gente foi essa semana, a gente orou lá pela vida do Miguelzinho, a Isabel falou que ele tá tendo uma melhora, e existia pessoas ali que foram alcançadas, pessoas que contaram testemunhos pra gente ali, e foi sobrenatural. Então o Senhor às vezes nos leva em desertos, em lugares de adversidades, que é para o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Isso é uma batalha espiritual. Isso é uma guerra espiritual em que você se torna uma isca para que o Espírito Santo vá e flua na vida de outras pessoas. O que vocês acham sobre isso, Davi? Eu acho que exatamente o Senhor, ele movimenta as pessoas para estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Eu creio que o Senhor, ele tem o poder de fazer com que nós podemos voltarmos de volta ao propósito dele, de volta ao real motivo para que ele nos chama, né? Porque entender a batalha espiritual, irmãos, é trazer para a realidade uma ideia de que isso está acontecendo e nós não podemos fechar os olhos para isso. Muitas das vezes é um sacolete aí para a igreja para despertar, porque tem vidas perecendo porque a igreja não posiciona. Porque a igreja não está no lugar em que ela precisa estar. E aí nós entendemos o impacto de que, eu falo, uma igreja ou alguns irmãos tem na vida de alguém. Imagina quando o povo de Deus se posiciona. Quando a igreja universal, né? Eu falo assim, a igreja não é universal do reino de Deus, mas a igreja única, o corpo de Cristo, todas as igrejas que estão A igreja ligadas, unificada, né? a igreja que estão, todas as igrejas que estão ligadas em Cristo, se posicionam em um só propósito. O céu se movimenta. Se o Senhor se movimenta para alguns irmãos, né, 2 ou 3, ele já está ali. Imagina quando uma multidão, quando, né, o corpo está alinhado em um só propósito. E aí, irmãos, o céu se movimenta. Vamos entrar nos patrocinadores? Vamos sim. Quero falar sobre os nossos patrocinadores, e o primeiro que a gente quer falar é a Implantar Telecom. A Implantar Telecom, ela é a provedora de internet que tem o seu âmbito em 3 áreas específicas. A primeira dela é a área residencial. Então, ela consegue planos para você que cabem no seu bolso e que atende a sua demanda. Então, através de Wi-Fi, talvez você está querendo assistir os vídeos aqui, querendo assistir o podcast, e a sua internet fica travando. Acabaram seus problemas. Vai estar passando aqui no vídeo, telefone, Instagram, chame lá os consultores da Implantar e eles vão te atender com o máximo respeito e responsabilidade. É uma empresa séria que tem ganhado a toda a nossa região, adeptos a clientes dela, e só tem clientes felizes e satisfeitos. Então você também pode ser adepto a essa internet e entender que existem internet sim que entregam aquilo que prometem. Então, se você está com algum problema ou se você está procurando alguma internet para colocar na sua casa, Implantar Telecom é a sua melhor opção.
Outro âmbito também que ela dá suporte é na empresarial e corporativa. Então, ela consegue dar um suporte de qualidade para a sua empresa, para que os processos continuem funcionando, mesmo que não mesmo que o funcionário não esteja lá. Então, dá horário de ir embora, o funcionário bate o cartão, vai embora. Mas os processos precisam ainda estar acontecendo. E a Implantar Telecom, ela tem esse suporte através da internet para a sua empresa com requisitos especiais. Também ela chegou agora com uma grande novidade, que é a a Implay Chip. Isso mesmo. Agora você pode ter a Implantar Telecom no seu telefone móvel. Isso mesmo. Você pode colocar agora lá no seu telefone e ter a experiência de internet a qual você não tem. Eu particularmente, eu falo de mim, Rony, particularmente, já tive uma má experiência com alguns planos de celular. E a Implantar Telecom vem tirando toda essa má experiência que a gente às vezes pode ter com essas grandes empresas. Então é hora de dar espaço para a empresa que quer trazer algo de inovador, quer trazer algo diferente, e ela vem com esses planos. E eu fiz uma conferência, pessoal, em relação aos valores e aos planos. Ela tem uma das melhores condições que você pode adotar. Tem vários planos lá de controle, tem vários planos lá que pode atender você de uma máxima experiência. Então, não tem outra. Implantar Telecom é a internet de quem não pode parar. E também temos como patrocinador deste projeto a Estamparia King, que vem trabalhando diversas com blusas personalizadas, blusas para eventos e também blusas para a sua festa, qualquer tipo de camisa em massa, a Estamparia King ela faz. Então você que precisa fazer sua conferência, seu evento, não tem outra. Procure aqui, vamos deixar aqui nas descrições dos vídeos, né, todos os contatos que você pode adquirir esses projetos, esses planos que podem agregar na sua vida. E a Estamparia King está com uma parceria com a loja Propósito. Além de você andar bonito, você sai com uma blusa de um estilo muito bom e também com a mensagem evangelística. Todas as camisas da loja Propósitos vêm com uma camisa com propósito, trazendo uma mensagem evangelística e todas baseadas na Bíblia. Vai lá no link aqui, vai estar loja virtual e ali você vai encontrar várias e várias camisas que pode mudar a vida de alguém através de uma mensagem que ela leu na sua camisa. Então vai lá na loja Propósito e viva uma vida de propósito. Então adquire lá. Também quero falar com você que chegou o momento das suas férias. Eita glória! Chegou o momento em que agora você vai poder gozar por um ano de trabalho e vai descansar por 30 dias. Aí há uma pergunta: para onde eu devo ir? Para onde eu vou quando chega esse momento tão especial? Nós temos parceria com uma casa de temporada chamada Alberto Raj. Então, se você quer ir para um lugar aonde você vai ser bem acobertado, é uma casa bem aconchegante, em que comporta você, a sua família, a sua galera, não tem outra. Vai estar passando o telefone dele aqui, você pode entrar em contato, pedir mais informações lá, você pode também pedir foto da casa e você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que umas férias lá no Rio de Janeiro, no Rio das Ostras, vai trazer uma experiência maravilhosa para você e para toda a sua família. Então, se você quiser, chame aqui e experimente um pouquinho dessa dádiva que o Senhor nos deu, que é a praia. Ô, glória! Todo ano a gente vai para lá e é uma experiência sobrenatural. Então, chame ele e ele vai te dar mais informações em relação a isso. Beleza? E você que está aí nos assistindo, não se esqueça que nós temos uma função importante lá no YouTube de você ser membro do nosso canal. Eita E glória! isso é muito importante porque tem alguns conteúdos exclusivos só para membros. Então, para você que quer um conteúdo lá que não é para todos, se torne membro. Tem uns planos lá muito especiais lá que você vai contribuir, vai ajudar com o nosso podcast e vai receber os conteúdos que é só para você, coisa que não tem para o público, vai ter só na área de membro. Então não deixa de ser um membro do nosso canal, isso é muito importante, não é isso, Davi? E também você que quer fazer parte e quer divulgar sua empresa aqui, entre em contato com a gente, que nós vamos colocar aqui e sempre apresentar a sua empresa, aliançando nesse propósito que o Senhor nos entregou nas nossas mãos. E também
Não deixe aí de deixar o seu comentário, não deixe de deixar aí seu feedback e seu pedido de oração, porque nós vamos estar orando por todos. Antes de voltar também, eu queria falar com vocês também, para vocês seguirem as nossas redes sociais, não deixe de seguir lá o Instagram, tem o TikTok, tem o Kawaii, Spotify, então tem tudo, tem conteúdos lá, tem cortes que saem lá que a gente não coloca no YouTube, mas que tem nas redes sociais. Então, você que está vendo aqui, que faz parte do YouTube, vai lá e segue as nossas redes sociais, tanto o TikTok como o Instagram. Eu tenho certeza que os conteúdos lá estão excelentes, estão muito tops e estão aguardando você lá nas nossas redes sociais. É isso aí. Bora pros comentários, lá? Bora. Você que tá aí na live aí, deixa seu comentário aí, né? Pude perceber que quase 400 pessoas conectadas aí, telespectadores. Deixa aí seu comentário, deixa aí o que você quer perguntar. Deixa aí pra nós que nós vamos estar aqui respondendo todos. Beleza? Você que tá aí ao vivo. Ô, Darwin, uma pessoa deixou um comentário aqui. Uma pergunta, na verdade, né? É bom a gente comentar. Ela perguntou assim: eu sonho muito com demônios. Como eu devo fazer para me livrar disso? Foi até a Vitória. Cara, eu vou falar uma experiência minha que deu muito certo pra mim e eu quero entregar essa experiência pra você. Há uns anos atrás, eu também tinha muito problema com isso. Então, tinha pesadelos e sonhos que talvez era algo que eu não queria ter. Então, eu fiz uma oração sincera com o Senhor. E eu comecei a orar pedindo a Ele que eu não tivesse mais esse tipo de sonho. Então, o Senhor, Ele me guiou numa oração. E eu sempre orei assim, para que Ele enviasse os anjos dele para acampar ao redor da minha casa, ao redor do meu quarto e ao redor da minha cama. Eu orava ao Senhor pedindo Ele para que blindasse os meus sonhos, blindasse o meu coração e blindasse a minha mente, protegendo toda a minha família e quem estivesse ali dentro de casa. Depois que eu comecei a fazer essa oração todos os dias, nunca mais eu tive esse problema. Nunca mais eu tive problema de pesadelo, nunca mais eu tive problema com perturbação durante a noite, nunca mais eu tive com problema de ficar acordado com medo à noite, tendo a paralisia do sono, não tive mais nada. Por quê? Porque eu me posicionei e pedi ao Senhor cobertura, ajuda, e o Senhor enviou. Então, talvez, Vitória, talvez o que você está faltando para você é exatamente isso. É fazer uma oração direcionada pedindo a Deus que possa guardar a sua casa, guardar você mesmo, guardar a sua mente, blindar os seus sonhos, e assim você vai se livrar desses problemas. Eu já dei essa dica também para algumas pessoas lá na igreja que vieram comigo com esse problema, falando que estava tendo sonhos perturbadores, e isso deu muito certo para eles também. Então eu tenho certeza que também vai dar muito certo para a Vitória e para você que está nos assistindo e talvez está passando por esse mesmo problema. Mas alguma pergunta aí dá? Teve uma pergunta aqui do almoço aqui que eu acho válido a gente responder. Ela disse assim: aonde encontrar esse livro? Ela tá falando do episódio do Douglas. É só você entrar lá no link que nós deixamos na descrição. Lá, se lá não tiver o link do livro, você pode entrar nas redes sociais dele, que está lá. Que no link da bio tá lá o livro para você adquirir dele, né? Abençoando o profeta de Deus. Teve outra pergunta aqui que eu achei muito interessante, que o Marcos_M mandou para nós. Ele disse assim: como podemos apoiar o pastor e sua rede? Né, ele comentou lá no vídeo do pastor Elias, falando sobre o Maio Laranja, né? Então, a mesma forma, o Marcos, é só você ir lá na link da bio do pastor, que também tá aqui na descrição do vídeo, que você vai conseguir lá entrar em contato com ele e poder ajudar financeiramente, em oração e até mesmo, né, se aliançando a esse projeto lindo que o Senhor entregou nas nossas vidas. Tem alguma, Rony? Tem. Muitas dúvidas aqui no vídeo da pastora Jaqueline. Várias perguntas aqui eu vi. Eu devo comprar espelho? Eu devo ter espelho na minha casa? Porque ela comenta sobre um fato que o espelho é uma porta espiritual na vida da pessoa.
E teve muitas dúvidas aqui se poderia ter espelho ou não poderia. A gente vai falar sobre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz. Não há problema em você ter um espelho. Não há problema em você ter espelho na sua casa. O que você tem que fazer é proteger a sua casa. É orar, blindar o que eu disse, pedir ao Senhor que envie anjos para lá, para proteger sobre todas as ações e eliminar toda influência maligna na sua casa. Então, o problema não está no espelho, está assim numa casa que está desamparada de oração. Então, cara, talvez se você tem espelho aí e tá com medo até de olhar no espelho, para com esse problema. Ore, pede a Deus que proteja você, que proteja a sua casa, consagre tudo que está na sua casa, não só o espelho, mas tudo que está na sua casa ao Senhor. E eu tenho certeza que tudo isso vai parar e você vai ter uma vida plena em Cristo Jesus. Mais alguma idade? Tem sim. A Mariana Alves Simeões perguntou: Olá, tudo bem? Como fazer jejum? E aí ela comentou aí nesse vídeo. E Mariana, existe um jejum em que o Senhor estabeleceu para nós, e eu tenho para mim que o seu jejum não possa ser um jejum de tolo. E qual que é o jejum de tolo? É aonde você faz e não consegue concluir. Então, qual que é o maior jejum que pode alcançar, que pode transformar a sua vida? É aquele que te custe algo e aquele que você consegue concluir. Não é esses jejum também loucos que as pessoas fazem, mas sem propósito. Primeiro, o jejum tem que ter um propósito, tem que ter algo. E o que que é o propósito do jejum? É trazer, né, você mais para perto do Senhor, né? É você desligar do mundo e ligar no trono, e ligar no Senhor, ou seja, os seus ouvidos ficam mais sensíveis no mundo espiritual, os seus olhos ficam abertos e você consegue ouvir o Senhor claramente. Então, o jejum é claramente um fato onde você desliga do mundo e se liga a Deus. Então, não adianta nada você fazer um jejum de pão e água, Lucas, mas você ainda continua vendo série na internet, continua rolando o seu feed sem proposta, continua falando mal da vida do irmão, continua ainda, né, numa vida promíscua. Então, o jejum é o quê? É uma separação, é onde você determina aquele momento. Né? Eu já vi pessoas que falando assim, eu vou fazer jejum de meia-noite às 6. Aí não vale, né? Que você tá dormindo. Então, o jejum, qual que é a finalidade do jejum? É um tempo, é o separamento de você para Deus. Quando a palavra diz que Jesus ele vai pro deserto, né? Para ser tentado pelo inimigo, ele faz o jejum e fica 40 dias, né? Sem comer. Você vê que é o 40 dias totalmente ligado no trono, totalmente sozinho. É um momento dele com Deus. Então, para você, Mariana, que pergunta como fazer o jejum, faça um jejum para Deus. Não faça um jejum para você. Ah, não, eu vou fazer um jejum. Já vi gente assim, loucão. Eu vou fazer um jejum para me comprar uma casa. Não, irmãos, jejum não tem nada a ver com bens materiais. Jejum tem que estar ligado ao espiritual, à sua conexão com Deus. Então, qual que é a forma certa de fazer jejum? Quando você separa esse tempo exclusivo para Deus. Quando você conecta ao trono e quando você deixa as coisas do mundo e começa a atentar para as coisas de Deus. E aconteceu comigo real isso. Aí, ó. Aconteceu comigo real isso. Eu lembro que eu era um pouco mais novo, né? E aí eu ia pregar na noite. Aí o que eu pensava? Não, eu vou fazer um jejum top para quando eu chegar à noite e for pregar, Deus descer na casa e bradar daquele jeito, ter as revelações muito top e tudo mais. Aí o que eu fiz? De verdade isso. O que eu fiz? Fiquei o dia todo com fome. Olha só pra você ver. Sem nada pra comer, sem nada. Chegou na hora do culto, tava quase morrendo, irmão. Não consegue nem pensar Tava quase, direito. eu não consegui nem raciocinar direito, nem nada. Real, porque o jejum é para outros fins. Não é pra gente conquistar algo em Deus, para Deus dar alguns bens materiais. E real, o Davi foi feliz quando ele falou isso. Jejum é mais para você se aproximar, é mais em questão de você estar mais próximo de Deus, de questão de perdoar pecados. O jejum é especificamente para isso. E aquilo que o Davi falou, se você quer saber como fazer o jejum,
É mais fácil você começar aos poucos. Se você não tem experiência, você não vai, vou começar hoje e vai ficar um dia todo com fome. Você vai passar mal. Tem coisa que sim, é espiritual, sim, mas tem coisa que também é física. Então você tem que entender, vou fazer o jejum de 6 a meio-dia, que é um horário bom que quase todo mundo faz. Um horário bom para você começar, então praticamente o jejum tem essas finalidades. Outra coisa também que a gente vê muito nos comentários aqui, pessoal, é perguntando onde que tem o Instagram, né, das pessoas que vêm aqui, pastora Jaqueline, pastor Douglas, pastora Magda, contato, telefone. É bom a gente esclarecer isso aqui, porque existem muitos comentários com essa dúvida. Todos os nossos convidados, eles estão nas nossas redes sociais. Então, se você segue lá o GJCast no Instagram, e na parte onde que a gente segue todos os convidados. Então você consegue achar o Instagram de todos os convidados que vieram aqui na nossa mesa, lá no nosso Instagram. Então quando você entra no nosso Instagram e entra nas pessoas que a gente segue, você vai ver todo mundo lá e você vai achar todo mundo que você precisa. E entrando no Instagram dessas pessoas, você também consegue contato de telefone, você consegue endereço da igreja, que também as pessoas pedem muito aqui. Onde é a congregação dessa pessoa, dessa pastora, desse pastor? Lá também no próprio Instagram da pessoa, ela coloca todas essas informações. Sem falar do livro, né? Que tem um livro de todos aqueles que vieram aqui também, que tem livro, eles deixaram lá na bio deles, lá também, esse livro. Eu quero também abrir um parênteses aqui para que você possa seguir as nossas redes sociais. Nós estamos, como o Lucas falou, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos no Kawaii, nós estamos no TikTok, nós estamos no Spotify, na Deezer. Então, todas essas plataformas de redes sociais, nós estamos lá também entregando conteúdo de qualidade para edificar a sua vida e também edificar a sua família. Então deixa lá e interage com a gente em todas as redes sociais. Mais alguma coisa aí, Dar? Irene de Souza Santos perguntou: fiquei até o final. Eita glória. A Irene é da cidade de Botucatu. Botucatu. E ela deixou a pergunta: o que é translação? Ou seja, ser transladado, né? Uhum. A palavra de Deus diz que um homem foi transladado, que foi Tiago, né? Tiago? É Tiago mesmo? Se eu tiver errado, você fala. Transportado. Não, foi Felipe. Felipe. Foi transladado. E é o que? É realmente você ser transportado. É você sair de um lugar e estar em outro. E é o que a palavra diz, que Felipe ele estava com o eunuco e de repente ele foi transladado e foi para outro ambiente. Então é como se o Senhor te pegasse em um ambiente e te levasse para outro, no mundo físico, real. Em uma linguagem mais popular, né? Teletransportado. Isso. Mais Agora, alguma aí? deixa eu ver. Tem várias perguntas aqui, gente, mas tem algumas aqui que você não pode ler, não, né? Senão dá ruim. Tem Ah, muita tá. gente. Temos Pode aqui, falar. ó. Como expulsar o mal da sua vida ou da sua casa? Cara, usando a autoridade e o nome de Jesus. Não adianta, vai. Não adianta você achar que, eu vou levar tal pastor lá, eu vou levar tal pessoa lá. Cara, o nome de Jesus, ele está acima de todo nome. Não tô falando que as pessoas não têm unção, que não têm autoridade, que existem pessoas que têm unção, que têm autoridade, sim, e é no nome de Jesus. Então, você que está em casa, talvez está vendo vulto, talvez chega em casa, sente um clima pesado em casa, cara, levanta, se posiciona, ore. Se você estiver em casa, unge lá seu lar, unge a sua casa, consagra a sua casa ao Senhor, consagra a sua vida ao Senhor. Isso vai parar, porque o que vai trazer algo diferente ali não é o óleo tal ou a pessoa tal, mas é a autoridade do nome de Jesus. Ela que está acima de todo nome e é ela que tem o poder para acabar com todo o mal que esteja assolando a sua vida, assolando a sua família, assolando a sua casa. Então, use o poder que o próprio Senhor disponibilizou para você, que é o nome de Jesus. E aí eu quero só
né, falar alguns comentários aqui que, que as pessoas deixam aqui para nós e que é de grande valia e que a gente, né, tenta responder todos. Alguns fica complicado a gente estar respondendo todos, mas a gente faz a medida possível para responder todos os comentários em que, em que vocês estão fazendo aí, para que nós podemos, né, estar Ah, Darwin, enquanto você acha aí também. respondendo aqui essas pessoas, Rony, que deixa aqui os comentários, deixa aqui, né, a sua ideia, seu feedback. Sim, o que eu queria falar é que eu não sei se você tá aqui há muito tempo, mas existem conteúdos que a gente postou aqui no início desse podcast que são poderosos. Talvez você goste de batalha espiritual. Tem um episódio da pastora Penha, tem um episódio do reverendo Jordani. Se você gosta de missões, tem um episódio do Rafa do Love. Tem vários episódios que vão trazer em você uma carga e uma experiência sobrenatural maravilhosa. Porque a gente entra no YouTube e a gente vê sempre os primeiros vídeos, né? Coloca lá nos últimos, porque lá também tem conteúdos sobrenaturais, conteúdo com 2 metros, que foi sobrenatural, conteúdo com o Pedro Daniel, também que ele contou a experiência de vida Paulo dele, Robson. Paulo Robson, profeta Paulo Robson, cara, foi sobrenatural. Também tem um episódio, Davi, do pastor Alex Lima, da IBTA, cara, que ele fala que ele foi na África, as experiências que ele teve na África. Então tem episódios maravilhosos que estão lá no início do nosso podcast, que talvez você ainda não assistiu, cara, e você pode assistir. Então acesse todo o conteúdo que a gente tem lá, e você vai ser realmente maravilhado com aquilo que tem também conteúdo sobre casamento, que a gente trouxe a minha esposa, trouxe a esposa do Darwin, a gente montou aqui uma mesa, a gente falou sobre casamento, talvez você tá com um problema no casamento. Também teve um episódio muito, muito legal que foi com a Casey, que ela fala as experiências que ela teve na dança, que ela teve com a perca do filho dela. Então, cara, muito conteúdo que você pode receber do Senhor, grandes coisas. Tem os conteúdos da pastora Jaqueline também, que vocês gostam muito. Temos até a parte 5 lá. A parte 5 tá para membros. Você também quiser nos abençoar e ter acesso a esse conteúdo. Para membros, nós temos quinta parte da pastora Jaqueline, segunda parte da pastora Ellen, segunda parte do pastor Douglas, né? Acho que tá lá também. Então, se você quiser entrar como membro, cara, você vai nos abençoar, nos ajudar muito entrando lá. E lembrando, a gente vai estar indo no monte. Então, coloque aí o seu nome, a cidade onde você está falando, a área que você precisa de oração, para que nós possamos apresentar você também em oração através dessa voz que o Senhor tem nos dado aqui no podcast. E essa foi a nossa primeira resenha, né? E nós falávamos um pouco sobre podcast, conversar, batemos um bate-papo, né? Olhar também a visão dos nossos telespectadores, né? Ouvi-los, porque a gente só estamos aqui graças a vocês que estão aí curtindo, que estão aí compartilhando, que estão sendo edificados, né? E esse é o nosso propósito, é trazer, né, vidas ao Senhor, né? E eu vi na live aí, esqueci o nome dele, que ele colocou ali, acho que era cantor alguma coisa. E ele disse que ele queria renovar sua aliança com o Senhor. Ô, Aí nos glória. comentários aí, agora que nós estávamos ao vivo aí, e aí isso para nós já vale a pena, isso para nós já nos traz, né, uma grande valia no reino de Deus, e é por isso que o Senhor nos colocou aqui, é para que vidas possam ser transformadas, libertas e serem cheias e voltarem ao Senhor, como o nosso amigo aqui na live, né? Eu não sei aonde ele está, qual a cidade ou qual o país que ele está, mas e que a graça do Senhor, através desse podcast, alcançou esse homem e ele decidiu entregar sua vida para o Senhor através desse podcast. Então, isso aí e inúmeros outros, né, experiências que nos relatado nos comentários. E, galera, não deixe de deixar seu comentário, porque aqui no YouTube é a única forma da gente nos conectar, da gente saber quem tá aqui, né? Por isso que a gente fala, deixe seu nome, deixe sua cidade, é para que nós podemos nos conectar, para que nós podemos conhecer vocês que estão ouvindo e saber a necessidade, orarmos. E às vezes vocês querem deixar também
pedidos de oração, deixar também, né, Lucão? Quem vocês querem ver aqui no GGTcast, qual é o conteúdo que vocês querem ver, e aí é muito bom a gente ter essa conexão. E se vocês gostaram deste conteúdo, gostaram dessa resenha que nós fizemos aqui, contando algumas coisas, falamos sobre a armadura espiritual, e nós iremos dar continuidade nisso, se Deus quiser. Deixa aí para nós aí nos comentários que você gostou, e que vocês querem que talvez isso vire um quadro, né? Quem sabe, né, Rony? Vire um quadro aqui do episódio, vire um momento aqui em que nós vamos fazer isso, talvez, sei lá, uma vez no mês, né, e postar aqui para vocês. Então, deixa aí nos comentários, que através dos comentários nós vamos saber se vocês gostaram ou não dessa resenha, desse novo formato e disso que o Senhor, né, nos deu direção hoje para fazer isso aqui, né, galera? É isso aí. Lucas, fala aí pra gente os membros. Agradecer os membros aí. Aqui, ó, nós queríamos agradecer, ó, aos nossos membros, que é a Tayene, muito obrigado por ser uma membro do nosso canal. Ana Carolina, Rodrigo Fala o segundo nome também, Albuquerque, Lucão. Rodrigo Albuquerque, Nádia Rocha. E tem um que é só um desenhozinho. Obrigado, Deus te abençoe. Você sabe que é você. Você sabe que é você. Tem a Dara Brito, a Evelyn Salles, Deus continue te abençoando sempre. A Daniele Guimarães, Raíssa Vieira, a Laisa, a Denilda Passos, Luciene Oliveira, Selma Freire, Deus abençoe Deus você. abençoe. A Ana, Vitória, que top, com W. Diferente, hein? Top, Deus te abençoe. A Ana, Indaia, diferente, Deus abençoe você. Foi um prazer receber você como membro também desse canal. Muito obrigado. A Mara Cristina, a Eliana, a Lisa, o Victor, tem a Guerreiras Podcast, ou um outro podcast também. Deus abençoe. Obrigado por ser membro do nosso canal. Esse daqui eu não vou falar o nome dele, não. Vou falar assim. Vai com Darby! Eu também sou membro desse canal, viu, galera? Eu apoio esse projeto. Vai com Darby, tá aqui também. A Esther Santos, Deus abençoe sua vida. A Nath Santos, professor Marcos Moraes, Luana, Raquel, Milena Souza, Milena Costa, Júlia Laiza, Caroline Teixeira, Luana, Marcos Oliveira, Bruno, Josineia, Valéria, Júlia, Paula Maria, Renato, Vanessa, Ana, Lara Alcântara, Zilda Almeida, Sabrina, Sueli, Fabiana, Daniela, Maria. glória. Deus abençoe vocês grandemente. É um prazer ter vocês aqui. Laurinda, a Anne, a Asmar, Felipe, Lucimara, o William, Marinei, como é que é? Giselda, obrigado, Deus abençoe você também. Rubens, Ana e, por último, a Andressa. Muito obrigado a vocês que são parte parte do membro do nosso canal. Nós agradecemos demais por vocês participarem, por vocês também receberem esses conteúdos exclusivos. Com certeza nós vamos lançar os outros episódios lá. E continue nos abençoando. E você que pode oferecer esse canal de membro aqui, ofereça para mais pessoas, para que elas possam ter esses conteúdos que são para ela, tá? Deus abençoe. Obrigado por tudo. Eu também quero falar aqui, ó, destaque da nossa comunidade. E qual que é? As pessoas que mais comentam aqui no nosso podcast, que é o Júlio César Rodrigues, que fez mais de 303 comentários. Eita, glória! Deus abençoe sua vida, Júlio César, que tá aí com a gente, sempre nos ajudando, né? Comentando, olha pra você, 303 vezes comentando esse conteúdo, né? E também temos a Ana Lúcia, que comentou mais de 106 vezes, né, esse conteúdo, todos os nossos conteúdos que nós postamos aqui, né? O João Batista, né, que comentou, né, 81, né, e várias outras pessoas, né? A Eliandra, que comentou, né, 50 vezes aqui no comentário, interagiu com a gente. E sempre que vocês puderem, deixe seu comentário e se interage com a gente, que vai ser um prazer. Nós interagimos com você. E posso ouvir que nós estamos chegando ao final e posso ouvir um Que pena que estamos chegando ao final. Mas isso é somente uma vírgula.
Tenho certeza que nós iremos mais e mais fazer esse conteúdo aqui Sim. para vocês e conectar. Quero agradecer o presente da sua atenção, ter ficado até o final. Digita aí, fiquei até o final. Eu tenho certeza que vai ser edificante para vocês. E vocês, galera, gostaram desse formato? Nossa, graças a Deus, muito obrigado. Você que tá aí com a gente aí até hoje. Já são o quê? Mais de 70 episódios já, né? Já são mais de 70 episódios. Tem pessoas que tá aí com nós desde o começo, pessoas que chegaram no meio, pessoas que chegaram agora também. Nós agradecemos, que Deus possa abençoar a vida de vocês, a família de vocês. E nós ficamos muito felizes porque quando vocês comentam, quando vocês curtem, quando a gente tem essa conexão, nós nos dá forças para a gente poder continuar nessa luta, nesse trabalho e realmente pregar o evangelho e levar a palavra para todo mundo, não é isso, Rony? É isso aí. Quero agradecer você também, que ficou aqui até o final. Não deixe de colocar lá, né, nosso lema, nosso hashtag. Fiquei até o final. Deixa também o seu nome, a sua cidade, pra gente saber onde esse podcast está alcançando. A gente viu pessoas de vários países diferentes deixando comentários, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Japão. Então a gente vê que realmente o Senhor tá levando, tá soprando esse conteúdo para todo mundo. E é esse que o nosso propósito mesmo, é fazer o nome de Jesus ser conhecido através da nossa vida. Então quero agradecer você e até a próxima. Bora pro Pega Essa? Bora! Cara, o Pega Essa de hoje é um Pega Essa muito especial que o Senhor colocou no meu coração, que é muito interessante, que é meio que uma contramão do que o mundo vê, né? E o Pega Essa de hoje é: corajoso não é aquele que enfrenta todo mundo, mas aquele que larga o mundo para seguir Jesus. Glória a Tamo Deus. junto? Olha, Pega essa. essa. Show! E tchau! Deus abençoe sua vida. E aí, gostou? Deixe seu like,